naquele exato momento. Você vai deparar no contexto que ele estava no meio da sua parentela. Não tinha motivo nenhum de sair do meio da sua parentela. Estava no conforto, estava diante da presença dos seus irmãos, da sua família naquele exato momento. Estava no momento ao qual ele estava prosperando naquele exato momento, porque Abraão já era próximo antes de Deus chamar ele para uma grande obra, para um grande propósito, para uma grande chamada, para uma grande convicção a qual Deus estava preparando para Abraão mais na frente. Assim sou eu e você. Quando você estava lá, largado, ninguém dava nada por você, a sociedade não te olhava, mas a partir do momento que você deixou em Deus entrar na sua vida, o propósito de Deus foi realizado no coração de Deus, porque Ele te escolheu dentro do ventre. Eu quero que você entenda nessa noite que o propósito de Deus, para poder ser realizado, nós temos que estar na direção de Deus. E Abraão estava na direção de Deus. Abraão estava no centro da vontade de Deus. Eu começo a imaginar quando Deus começa a olhar o caráter de Abraão. Eu começo a imaginar quando Deus começa a olhar a fé de Abraão. Eu começo a imaginar Deus olhando a fidelidade de Abraão para com ele naquele exato momento, porque Deus sabe, conhece e sabe de todas as coisas. Se você olhar, amados irmãos, Deus sabia o que Abraão ia passar. Deus sabia que Abraão ia fazer a vontade dele, no qual o propósito, a qual Deus estava lhe determinando naquele exato momento. Jesus. E eu quero pregar nessa noite: qual é o teu propósito diante da presença de Deus? Aleluia. Eu sei que muitas das vezes, para que o propósito de Deus possa ser realizado sobre as nossas vidas, nós temos que passar por um processo. E o processo de Deus, muitas das vezes, ele é dificultuoso. Ele traz problema, ele traz dificuldade, ele traz angústia, traz tristeza, traz momentos difíceis. Mas nem por isso nós não possamos desistir daquilo que Deus está preparado para mim e para você. Porque Abraão passou por muita situação. A primeira situação que Abraão passou, que a sua mulher era estéril. Sarai não podia engravidar. Já era avançada de idade, também Abraão. Você vai notar que ele tinha 75 anos quando Deus chamou e quando Deus fez uma promessa que dele estaria em uma grande nação. Aleluia. Mas como é isso, amados irmãos? Como Deus pode prometer para uma pessoa já de idade, para uma mulher que já era estéril naquele exato momento? E aí eu quero te falar que nada para Deus é impossível. Quando Deus promete, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Assim foi na vida de Abraão e de Sara naquele exato momento. No capítulo 15, aleluia, no versículo 1 ao 5, Deus anima Abraão. Uma promessa de um filho que Deus lhe daria para ele naquele exato momento. Ele sai no capítulo 12, ele começa a peregrinar sobre a terra. A prevara que ele vai até Canaã, ele desce até o Egito e ele começa a ser peregrino na face da terra. Para que o propósito de Deus realize sobre a vida dele, Abraão tinha que estar no centro da vontade de Deus e obedecendo a palavra do Senhor. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Porque o propósito de Deus não está se cumprindo, é porque está deixando a palavra de lado. Não está ouvindo a voz de Deus. Está difícil, está complicado. A situação muitas das vezes está chegando ao ponto de você olhar e ver as coisas só se apertando, as coisas ficando com muita dificuldade sobre a sua vida, e você começa a imaginar: será que esse propósito é de Deus ou não? Porque Deus não é homem para que minta e nem homem para que arrependa. Se Ele falou que vai fazer algo sobre a tua vida, Ele vai fazer. Mas a trajetória, ela é doída, ela é sofrida, ela passa por angústia, passa por preocupação, passa por escassez, passa por momentos de sofrimento. Mas o propósito de Deus que Ele vai fazer vai se cumprir, porque Deus tem algo sobre a sua vida. Aleluia.
Assim foi na vida de Abraão, naquele exato momento, e na vida de Sara. Você vai olhar aqui no versículo 15, capítulo 15. Abraão está entristecido porque até então, naquele momento, ele não gerou filho. Ele sobre Sara naquele momento. Até então, Sara não gerou filho. E ali Sara ainda estava estéril naquele momento. Você vai olhar o contexto que ele começa a conversar com Deus. Mas como, Senhor, acontecerá isso? Será que um da casa, nasce da minha casa, um mordomo, em um dos meus pecados, será o herdeiro? Será o meu filho prometido? Mas Deus, quando promete, ele cumpre a sua palavra. Aleluia. E Deus falou: Abraão, vai sair de ti, porque a promessa tem que sair de mim, tem que sair de você. O propósito de Deus seja realizado. Assim foi na vida de Abraão. Passou por dificuldade, passou por muitas vezes por desânimo. E tantas vezes nós nos animamos, nós ficamos fracos, nós ficamos debilitados, queremos desistir e queremos voltar para trás. Mas entenda nessa noite que o propósito de Deus vai ser realizado na tua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Você crê nessa noite? Amém. Porque assim foi na vida de Abraão. Ele desanimou naquele exato momento. E ele não entendia como seria aquilo, porque já estava em avançada idade. Sua esposa já estava em avançada idade. E o pior era uma mulher que não poderia gerar, porque o seu ventre era seco, não podia gerar filho. Abraão naquele exato momento. Mas entenda, quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra. Pode demorar um pouco. Pode passar 15 anos, 10 anos. É no tempo dele, é na vontade dele. Porque no tempo que Deus está ali trazendo algo sobre a tua vida, é o tempo que Ele está ali preparando para vir o propósito de Deus ser realizado sobre a sua vida. Porque assim foi na vida dele, naquele exato momento. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu glorioso galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno, Eliezer, disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele questiona com Deus, pastor Léo. Você tem direito de questionar com Deus, você não pode murmurar, porque essa geração de crente aí não sabe nem conversar com Deus quando está passando dificuldade. Já quer botar Deus na parede, já quer murmurar, já quer reclamar. Ah, se o Senhor me dá, eu vou sair da igreja. Se o Senhor me dá, eu vou deixar de ser crente. Se o Senhor me dá aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou pedindo, eu não quero mais nem saber do Senhor. É assim a geração de hoje em dia. É os crentes fracos, é os crentes Nutella, que não tem, né, expectativa que Deus vai trabalhar sobre a sua vida, que não tem mais esperança. Abraão questionou com Deus naquele exato momento, e a resposta de Deus veio à altura da pergunta de Abraão naquele exato momento. E no versículo 4 diz assim: eis que veio a palavra do Senhor e a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o seu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as que pode contar. Diz: assim será a sua semente. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida. Você crê? Amém. Você pode até estar desanimado, entristecido, porque até então agora não aconteceu, mas espera mais um pouco. Deixa Deus trabalhar sobre a tua vida. No capítulo 16, no versículo 1 até o versículo 5, Sara desespera pela situação ao qual o seu esposo não tem um filho dela naquele exato momento. E Sara naquele momento se precipita, pega a sua serva Agar e dá a Abraão naquele exato momento. Ele entende e compreenda, não é na tua vontade, é na vontade de Deus. Não toma a vontade de Deus, não põe os bois à frente do carro, porque você vai passar por vexame. E Sara naquele momento pegou Agar e
Sara, porque já estava avançada em idade, não podia mais, ela pensando que não podia mais gerar um fruto para Abraão naquele exato momento, um filho para Abraão naquele exato momento. Mas quando Deus está preparando algo sobre as nossas vidas, nós temos que saber esperar no tempo de Deus. Aleluia. Sara e Abraão se precipitaram. Você vai olhar o contexto que naquele momento ela pega a sua serva Agar, dá Abraão se deita com ela durante 10 anos, e Abel fala que aquela mulher fica grávida de Ismael naquele exato momento. Abel fala que a partir do momento que a serva Agar, naquele exato momento, fica grávida, ela começa a desprezar a sua senhora Sara naquele exato momento. Sabe o que é isso? É o preço da desobediência. Espera no tempo de Deus. Aleluia. Para que você não possa colher algo que vai agradar a sua vida, que vai entristecer o teu coração, que vai deixar você perturbado. Porque Sara naquele exato momento tomou decisão precipitada e ali trouxe uma consequência sobre a casa e sobre a vida de Abraão naquele exato momento. Então espera no tempo de Deus. Porque o melhor tempo sobre as nossas vidas é o tempo do Senhor. É por isso que muitos estão quebrando a cara, pastor. Não sabe esperar, né? Irmão Antônio, já quer se precipitar e fazer, né, as coisas acontecerem logo, não é assim de uma hora para outra. Não no dia para o outro. Tem um processo para poder ser feito. E quando tem um processo para poder ser feito, é porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus quer fazer algo para poder que o nome dele seja glorificado. É isso que é importante, eu e você saber esperar no Senhor, e nós não nos precipitar e fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é fazer no mesmo dia, é fazer na mesma hora, é fazer agora, é fazer hoje, é tempo de fazer logo. Mas não, no tempo de Deus, Deus sabe trabalhar, Deus sabe organizar as coisas. Talvez você não está entendendo agora o porquê desse tanto de demora, mas o tempo de Deus é o melhor para mim e para você. Então espere. Não faça como Sara, não faça como Abraão se precipitou naquele exato momento e trouxe um problema sobre a casa. No capítulo 17, meus irmãos, Deus começa a mudar a história de Abraão a partir do capítulo 17. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Abraão significa pai de multidões. E quando Deus, no capítulo 17, muda o nome de Abraão naquele exato momento, é porque Deus já estava aproximando aquilo que ele estava, desejando sobre o coração, de gerar um filho que saiu de Abraão e de Sara naquele exato momento. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha só, 99 anos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, Jesus. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quando a mim, eis que o meu conserto contigo será pai de multidões e de nações. Só isso. Abraão significa pai de multidões e de nações. Aí no versículo 15 do capítulo 17 de Gênesis até o 16 diz assim: e disse Deus mais Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara, e será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, será mãe das nações, e rei de povos sairão dela. Glória a Deus. A Bíblia fala que o nome Sara significa princesa ou dama. Então, quando Deus começa a mudar a história desse casal a partir do capítulo 17. No capítulo 17, Deus age a favor da necessidade, porque já estava chegando o tempo da promessa se cumprir na vida daquele casal. Então Deus sabe trabalhar sobre a vida do casal, Deus sabe trabalhar na vida da família, Deus sabe trabalhar quando nós sabemos
de Deus. Aleluia. Então espere o tempo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para você. No capítulo 21, amados irmãos, diz assim: o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então é no tempo determinado por Deus. Deus não se esquece de você em momento algum. Pode estar demorando. A Bíblia fala que Deus tarda, mas não falha. Ele age na hora certa, para poder cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. É por isso que muitas vezes, muitos crentes, pastor, estão desesperando. Porque Deus fala e ele não sabe esperar. Aí perde as bênçãos, o propósito de Deus não se faz ser realizado, porque não sabe esperar o tempo de Deus. Naquele momento, meus irmãos, quando Deus fala, no versículo 21, que Deus naquele momento visita Sara, é porque a promessa estava de pé na vida de Sara e de Abraão naquele exato momento. Versículo 3: e chamou Abraão o nome do seu filho ali, que nasceram de Sara, deram Isaac. Isaac significa isso, né? Ou me fez rir. Aleluia, glória a Deus. E Abraão circuncidou o seu filho, que quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Olha só, o camarada esperou 25 anos para que o projeto de Deus seja realizado na vida dele. É, Jesus. Ele passou por um bocado, passou por muitas dificuldades, passou por tribulação, passou por tristeza, por luta, passou por momentos difíceis, mas o propósito de Deus estava de pé diante das dificuldades, os momentos difíceis que ele estava passando. Então é isso que eu e você temos que aprender. A dificuldade não é porque Deus não está olhando para nós, não. A dificuldade vem é para poder edificar a minha fé e a tua fé, para que Deus possa preparar aquilo que Ele está lhe proporcionando sobre a tua vida. O propósito de Deus sobre a vida de Abraão teve todo um processo, teve todo um tempo de Deus, porque é no tempo e na vontade de Deus que Ele vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim foi na vida de Abraão, naquele exato momento. O propósito foi realizado a partir do momento que Isaac nasceu na vida de Sara, na vida de Abraão. Deus naquele momento cumpriu com a sua palavra. Deus naquele momento estava realizando o propósito de Deus que Ele tinha para Abraão naquele exato momento. Mas o porquê que demorou tanto? O porquê que teve muitos momentos difíceis, teve tanto momento de tristeza, angústia, teve momento de querer desvanecer a fé? Por que aconteceu tudo isso? É para que eu e você entenda que é no tempo e na vontade de Deus que Deus trabalha. Deus trabalha na dificuldade, Deus trabalha na escassez, Deus trabalha na tristeza, na angústia, no momento de angústia e muitas vezes de preocupação. Deus trabalha. Então espera no tempo de Deus que o propósito vai ser realizado sobre a tua vida. Talvez você não está entendendo agora o porquê tanta dificuldade, ou porquê por tanta calúnia, muitas vezes até por levante, por perseguição que você tem passado. Espera, porque o propósito de Deus está sendo gerado. Não importa o tempo, não importa o tempo que está se passando, mas o propósito de Deus vai acontecer na tua vida, porque Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem dito para você. Então espera no tempo de Deus, que o propósito de Deus vai ser realizado e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nessa noite? Eu creio, porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida da igreja. No capítulo 24, 22, Deus manda
manda Abraão matar o seu filho. Por que Deus pediu a vida de Isaac naquele exato momento para seu pai, para Abraão, perdão, naquele exato momento? Porque tudo aquilo que Deus dá para mim e para você pertence a Ele, não pertence a nós. Eu quero que você entenda nesse exato momento, Deus não é assassino, não, amados irmãos. Mas Deus provê nas necessidades que eu e você está passando. A necessidade de Abraão naquele momento era de ser pai. A necessidade de Abraão de Isaac naquele momento era ser pai de multidões. Ser abençoado através de um filho naquele exato momento. Mas como Deus pede naquele exato momento aquilo que Deus dá, o propósito de Deus foi realizado através de Isaac. Mas Deus queria para si. Eu quero que você entenda e compreenda nesse exato momento, para que o propósito de Deus possa acontecer na minha vida e sobre a sua vida, tem que estar no centro da vontade de Deus. E você tem que devolver, porque não é seu, é de Deus. Mas Deus estava testando a fidelidade de Abraão naquele exato momento. Você vai olhar o contexto naquele momento que Deus pede: Abraão, eu quero teu filho. A Bíblia fala que ele, naquele momento, não fala nada com Sara, fala que vai adorar no monte. Pega naquele momento uma jumenta, corta a lenha, bota o cutelo e leva naquele momento sobre a jumenta todo aquilo que era necessário para poder sacrificar Isaac naquele momento. Você vai imaginar naquele momento Abraão com o coração moído, mas obedecendo a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo neste último dia? Deus está pedindo algo para você e você não quer dar. Deus está exigindo algo em você e você não quer oferecer. Deus está querendo que você nesse exato momento desfaça do propósito para poder ser algo da vida tua que é tão grande, tão maravilhoso. Deus quer que o teu propósito seja entregue a Ele, porque é dele, não pertence a ti. O Isaac pertencia a Deus. É por isso que o propósito não é meu, o propósito não é teu, o propósito é de Deus. E se o propósito é de Deus, ele vai se cumprir na sua vida, mas é do jeito dele, é na maneira dele. E o porquê que Deus pede naquele momento que o propósito seja sacrificado, que o propósito seja naquele momento morto, naquele exato momento, é porque o que Deus ia fazer através da obediência de Abraão ia ser mais grande do que o propósito. E a fé é a firme, a fé é firme fundação das coisas que não se vê, mas das coisas que se crê. Deus já conhecia a fé de Abraão, Deus conhecia o coração daquele homem, e ele sabia que naquele exato momento ele não negaria o seu propósito diante de Deus. E a Bíblia fala que eles caminham juntos até o Monte Moriá. E quando chega perto, a Bíblia fala naquele exato momento, no versículo 7 do capítulo 22: então falou Isaac, Abraão, ao seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Olha só a obediência e a fé deste homem, levando o seu filho para poder entregar para Deus. Lembra lá em Aleluia, 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia fala que Ana era estéril, Ana queria um filho, mas ela fez um voto com Deus. E quando ela faz um voto com Deus, ela cumpre com o seu voto: Senhor dos exércitos, se tu atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva se lembrarem, e me der um filho, um varão, eu darei ele por toda a sua vida ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E ali existiu um propósito de Ana naquele exato momento. A Bíblia
Bíblia fala que no versículo 25 do capítulo 1 de Samuel, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana e naquele momento ela engravidou de Elcana. Naquele momento, já no capítulo 2, meus irmãos, Ana leva Samuel para o sacerdote ali. A promessa tinha se cumprido na vida de Ana, porque ela orou, ela clamou, ela suplicou, ela desejou no seu coração, porque não podia gerar. A partir do momento que o propósito é gerado na minha vida e sobre a tua vida, não pertence a você, mas pertence a Deus. Glória a Deus. Assim foi naquele exato momento com Abraão e Isaac, naquele exato momento. Aleluia. A Bíblia fala que os dois foram para o lugar. O versículo 9 fala assim: vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Ele ficou Abraão ali no altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac seu filho e deitou sobre ele no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou, disse aos altos céus, disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não atenta a tua mão sobre o moço, não lhe façam nada, porquanto agora sei que teme a Deus e não negaste o teu único filho, o teu único amado irmão. Isso aqui é forte. O propósito estava sobre o altar. Isaac estava sendo oferecido. Abraão perdeu a oportunidade, pegou o cutelo naquele exato momento, ia molar o menino naquele momento, ia tirar a vida dele naquele exato momento. Mas quando Deus recebeu o propósito principal, que era a obediência de Abraão naquele momento, a Bíblia fala que o anjo desceu e naquele exato momento parou aquele sacrifício. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus dá é dele, e aquilo que Deus tem em sobre a tua vida pertence a ele. Se ele te deu, ele vai cumprir a promessa sobre a tua vida. Então entrega aquilo que Deus tem te oferecido sobre a tua vida, e o maior Deus vai fazer por você. Ei, entenda nessa noite, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é maior do que qualquer coisa deste mundo. Então o que nós temos que fazer é fazer a vontade de Deus, para que o propósito de Deus possa se cumprir sobre a nossa vida. Então espera no propósito de Deus. Te põe de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu que Deus quis falar contigo nessa noite? Glória a Deus. O que Deus botou no meu coração nessa tarde, quando eu estava lá no meu trabalho fazendo confeitaria. Estava confeitando e Deus falando comigo. Eu fazendo bolo e Deus falando comigo. Receba esta palavra no teu coração. Glória a Deus. Não desvaneça a tua fé. Espera no tempo de Deus, que o propósito dele vai ser realizado. Deus não é homem para que minta, nem é homem para que se arrependa. Se ele falou verdadeiramente contigo, vai se cumprir aquilo que ele tem falado. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus